Vamos usar uma videoaula para finalizar o conteúdo teórico de força, ou das aplicações das leis de Newton. Então, na aula passada, a gente falou a respeito das forças especiais, quando a gente falou da força-peso e da força normal. Estão faltando algumas forças ainda a serem enunciadas. Então, a primeira força de hoje, continuando aqui, vai ser o que a gente vai chamar de força-tração. A força-tração a gente vai representá-la pela letra T, maiúsculo, e esta força aqui, ela vai ser a força que é propagada ao longo de um fio, tá? E aí a gente tem que fazer algumas considerações a respeito desse fio. Esse fio, ele tem que ser um fio cuja sua massa seja desprezível, e esse fio aí, ele tem que ter uma propriedade que seria, vai chamar de inextensível, certo? O fato dele ser inextensível significa dizer, inextensível, significa dizer que esse fio aí, ele não vai sofrer nenhuma distensão, tá? Então, eu acho que aqui é com X, extensível, isso mesmo, inextensível, porque ele não pode sofrer nenhuma extensão ou distensão. E aí, pois, se acontecer isso, vai aparecer para nós um outro tipo de força que a gente vai falar ainda na aula de hoje. Então, veja, quando eu digo para você, então, que a força-tração é uma força que se propaga ao longo de um fio, você tem que pensar da seguinte forma. Considere que você tem aqui um objeto, tá, que está em cima de uma superfície, e você quer arrastar esse objeto para a direita. E aí, então, você, utilizando um fio, você dá uma amarrada nele aqui, tá? E aí você vai puxar esse fio. Quando você puxar esse fio, tá? Observe, então, o que vai acontecer. Você puxará, aplicará uma força F aqui. Essa força F é a sua força muscular, tá? E essa força se propaga ao longo desse fio, chegando a atuar diretamente sobre o objeto. Como essa força foi propagada ao longo do fio, nós iremos chamá-la de força-tração. Então, para poder a gente identificar se tem força-tração, a gente vai fazer a pergunta se tem fio. Então, aproveitando a figura que está ali, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o diagrama de forças nela para poder você já ir se acostumando. Bom, então, esse corpo tem massa? Tem. Então, ele tem uma força-peso aqui. Esse corpo está em contato com a superfície? Está. Essa superfície é horizontal? É. Então, vai ter uma força normal aqui para cima. Além de ter um fio que está puxando esse objeto para a direita. Então, observe, o diagrama de forças é formado pela junção desse desenho, dessas três forças que estão atuando no mesmo corpo. Tudo bem? Bom, sim, vale lembrar, então, que essa força, ela continua... Bom, vamos adiante. A quarta força que eu vou falar para você aqui vai ser o que a gente vai chamar de força centrípeta, tá? A força centrípeta, como o próprio nome está sugerindo aqui, ela vai ser uma força que vai atuar para o centro da trajetória. Então, observe, quando o nosso objeto ele descrever uma trajetória curva, como, por exemplo, essa que está acontecendo aqui, o nosso objeto aqui, nosso móvel, ele está descrevendo essa trajetória, e aí eu vou e coloco para você o seguinte, o vetor que representa a velocidade é esse aqui, e aí eu digo para você, se essa trajetória ela é circular, ou ela é uma curva, ela tem um raio de trajetória. E aí, então, observe que a força centrípeta vai ser a força que vai atuar apontando para o centro da trajetória. Essa força centrípeta, ela vai ser a força resultante que vai atuar no sistema. E aí, então, eu vou e digo para você, se eu aplicar a segunda lei de Newton aqui, eu vou ter que força resultante é igual ao produto massa vezes aceleração. Eu estou lhe dizendo que a força resultante é a centrípeta. Então, olha o que acontece. Se a força resultante é a força centrípeta, vai acontecer assim. Eu vou trocar aqui força R, de força resultante, por força CP para ser centrípeta. A massa vai aparecer aqui. E essa aceleração que aparece é uma aceleração especial, chamada de aceleração centrípeta.
Essa aceleração centrípeta, ela é um vetor, tá? Sendo um vetor, ele tem que ter uma direção e sentido. E aí eu vou dizer para você, a direção e sentido da aceleração centrípeta é apontar para o centro da trajetória. Essa aceleração, ela tem como propriedade modificar a direção e o sentido do vetor velocidade. Então, seu módulo é calculado dessa forma aqui. Então, é o quadrado da velocidade dividido pelo raio da curvatura, ou pelo raio da curva que está sendo descrita. Uma observação que eu faço para vocês é que, nesse caso aqui, tem sempre que ser utilizado tanto a velocidade como o raio no sistema internacional, para poder a gente encontrar a aceleração em metro por segundo ao quadrado, tá? Então, como assim, professor, essa aceleração centrípeta, ela muda a direção e o sentido do vetor velocidade? Então, imagine que o teu objeto está descrevendo uma curva, tá? O sentido de movimento vai ser esse. E aí eu vou pegar esse objeto em alguns instantes aqui. E aí, vou chamar aqui de instante T0, no instante 1, 2, 3. E aí, observe, primeiro, o vetor velocidade, ele vai apontar assim, depois assim, depois assim. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Esses vetores 1, 2 e 3, eles em módulos são iguais. O que significa? A velocidade aí tem o mesmo valor em todos os lugares. Mas lembrando para você que velocidade é um vetor, observe que ela está apontando em direções distintas. Então, ora está aqui inclinado para cima e para a direita, ora está para horizontal para a direita, ora está inclinado para baixo para a direita. O agente físico responsável por essa mudança é a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta aqui aponta, nesse caso, aponta assim, e nesse ponto 3 apontará assim. Esses três pontos, ou melhor, esses três vetores apontam para o centro da trajetória. Esse centro de trajetória, como ela é uma trajetória curvilínea ou circular, ela tem um raio, tá? E aí, observe, então, isso aqui que a gente está analisando seria a cinemática do movimento, ou dessa curva que ele está fazendo. A dinâmica, ou seja, quem explica o porquê disso acontecer é a força que está atuando. Então, quando você for aqui e aplicar força resultante igual a massa vezes a aceleração, perceba que se faz curva, eu tenho uma centrípeta, a aceleração centrípeta aqui atuando. Daí, então, essa força resultante, ela automaticamente passa a ser a centrípeta. Então, se eu fosse desenhá-la, eu desenharia ela assim. Força, força, força. De azul aqui, está representado para você a força centrípeta. E aí vale salientar para você que, como esse objeto ele anda com velocidade constante, quem está mudando é a direção e o sentido da velocidade. Então, quando você calcular o valor da aceleração centrípeta, ela vai ser constante ao longo da curva. Por consequência, você multiplica pela massa, que também é constante. Essa força que vai atuar, ela tem que ser constante. Tá? Muito bem. Com isso, a gente termina o assunto teórico da lista de exercícios 5, primeira parte, onde nela consta a teoria a respeito das três leis de Newton, como também a aplicação dessas quatro forças que a gente falou. Tá? Então, peso normal, tração e centrípeta entra nessa primeira parte, além das questões teóricas das leis de Newton. A segunda parte de dinâmica, ou a segunda lista de exercícios 5, ela vai versar a respeito de duas forças especiais que a gente vai falar agora. Que uma vai ser a força atrito, força, força atrito, que via de regra a gente vai representá-la por um F minúsculo. Se é força, não esquece que esse F minúsculo ele é com a simbologia de vetores. E aí eu vou e digo para vocês o seguinte: definição de força atrito. Bom, a força atrito ela é uma força que ela é de reação da superfície, que atua sempre no sentido oposto ao movimento, oposto ao movimento,
ou a tendência de movimento? Tendência. Aí, como assim, professor? Da onde é que surge essa força? Veja só, essa força aqui, ela vai aparecer por conta dessa situação que eu vou narrar para você aqui. Imagine que você tem dois livros, um encostado no outro. Por mais que esses livros eles aparentem macroscopicamente serem lisos, se a gente olhar no microscópio, a gente vai ver que essas superfícies elas apresentam uma certa deformação. E aí, então, olha só o que acontece. Se elas não estão em contato, beleza, não acontece nada. Por outro lado, se eu coloco essas superfícies em contato aqui, perceba que essas extremidades aqui, ou essas partes pontiagudas, ou essas arestas, tá certo? Elas vão ficar atuando em determinados pontos em cima da superfície que está na horizontal, que está embaixo. E aí, olha o que vai acontecer. Quando eu empurrar esse objeto para a esquerda ou para a direita, observe que essas pontas aqui vão empurrar a superfície, pois está havendo, por exemplo, agora um movimento para a direita. Então, essas partes pontiagudas estão empurrando a parte verde para a direita. A parte verde reage pela terceira lei de Newton e aponta e aplica uma força na região azul para a esquerda. Então, olha só o que acontece. Se eu faço isso, perceba que eu estou forçando que a região verde, ou o livro verde, ele crie uma força de reação que é contrária ao movimento. Então, essa força de reação da superfície que é contrária ao movimento é o que a gente chama de força atrito. Então, repare bem, a origem dela está na fricção, ou seja, está no contato entre duas superfícies. Quando a gente arrastar, a gente vai ter a reação da superfície no sentido oposto. Aí eu vou e digo a você, essa força de atrito, como ela é de contato, tá certo? Ela depende da força normal. E aí perceba então que a força atrito e a força normal, elas são forças de contato. Sendo forças de contato, uma atua no sentido oposto, ou seja, formando 180 graus, e a outra atua de forma perpendicular, formando 90 graus com a superfície. Então, elas têm alguma coisa em comum. E essa coisa em comum que elas têm é eu junto numa equação matemática. Na equação matemática que eu junto, como isso aqui está uma proporção, para virar uma equação, eu escrevo assim: força atrito depende da força normal, bacana, mas também depende das superfícies que estão em contato. E aí aparece para nós uma constante, que é representada por essa letra grega mi, onde esse mi que está aí, a gente vai chamá-lo de coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, ele é uma grandeza que ele depende das superfícies que estão em contato umas com as outras, como também depende do grau de polimento que essas superfícies estão. Aí, hoje, professor, como assim grau de polimento? Veja, as superfícies aqui, a azul, veja que ela está cheia de partes pontiagudas. Aí, repare uma coisa, se eu ficar esfregando ela aqui, veja que ela vai perder essa parte pontiaguda, ó. Mas ainda aparece ainda algumas partes aqui que poderiam gerar esse empurrão na superfície verde. Então, eu vou aqui e esfrego mais um pouco elas. E aí, observe, então, que eu vou alisando a superfície. Vou tornando ela mais lisa. Ou, como diz um ditado popular, a gente vai aparando as arestas, para que, quando acontecer o contato entre elas, ele ocorra de uma forma mais suave. Tá certo? Então, eu tanto posso fazer isso esfregando fisicamente, como você viu com esse barulhinho aí, ele representa esse barulho que está aqui, como também eu poderia usar algum produto químico para poder diminuir essas arestas que está aí. É quando a gente vai e faz um polimento nas superfícies, tanto um polimento no carro, como um polimento no chão, quando a gente faz no chão de casa, a ideia é essa. Tanto é que, se você prestar atenção, quando há um polimento, a superfície fica mais lisa. É por conta desse efeito microscópico aqui que eu estou mostrando para você, tá? Outra coisa que eu queria mostrar, você falar a respeito dessa grandeza, é que, além de eu fazer esse polimento físico, eu poderia simplesmente colocar uma superfície extra entre eles, como, por exemplo, eu posso jogar água em cima do chão da cozinha e pedir para você entrar correndo na cozinha. Então, o que é que vai acontecer? Se você entrar correndo na cozinha com o chão seco, tanto o seu pé
ou o calçado que você esteja vestindo e o solo vão ter aquelas partes de arestas, ou aquelas partes pontiagudas. Quando eu vou e coloco água, eu diminuo, eu fiz com que a superfície de cima ficasse lisa. Então, eu diminuí o coeficiente de atrito. Então, eu diminuindo o coeficiente de atrito, eu aumento a probabilidade de acontecer um derrapamento. Tudo bem assim? Então, eu vou e digo para vocês assim, a força de atrito, ela é uma força interessante e merece mais uma animação aqui. Veja, quando eu venho e digo para você aqui que eu vou empurrar esse objeto, eu posso colocar para você a situação sem atrito, como a gente já fez antes. O camarada vem aqui e aplica uma força, gera um movimento. Força resultante diferente de zero, vai dar movimento. Bacana, tranquilo, beleza. Vou fazer o seguinte, vou colocar um atrito aí, tá? Então, olha o que vai acontecer. Quando eu vier e empurrar esse objeto agora, então de laranja já está aparecendo para mim a força que eu estou aplicando, que seria a força muscular, e de vermelho está aparecendo a força de reação da superfície, que se opõe ao movimento, ou seja, está acontecendo um atrito. E aí perceba que eu empurro isso, esse objeto, tá? Aplico uma força grande e só então é que eu consigo colocar o sistema em movimento. Então perceba uma coisa, a gente vai empurrando e a força atrito ela vai aparecendo de forma a se opor à tendência de movimento. Então, veja, pela definição, a força atrito é uma força de reação. Então, cada vez mais que você aplicar a força, ela vai aumentar de tamanho. Uma vez que eu consigo tirar o meu sistema e coloco ele em movimento, ela passa a ficar com um valor constante. Então, isso significa dizer para a gente uma coisa. Significa dizer que, quando a gente vai analisar a força atrito, eu tenho que ter cuidado para saber se o sistema ele está em repouso ou se o sistema já está em movimento. Porque se ele está em repouso, o que vai acontecer é que o coeficiente de atrito que atua nele é o coeficiente de atrito estático. E aí o que é que vai acontecer? Vai garantir para mim que eu vou ter uma força de atrito estático, e essa força de atrito estático ela vai se opor ao movimento. Se por um acaso estiver em movimento, significa dizer que continua tendo atrito, mas esse atrito agora ele passa a ser chamado de coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, para poder estar associado com o movimento, e aí eu passo a ter o que a gente vai chamar de atrito dinâmico ou atrito cinético. Como é que eu calculo o atrito dinâmico ou cinético? Eu vou multiplicar o coeficiente de atrito dinâmico e a força normal. E aí eu digo para você, ó, essa intensidade aqui, ela é constante. Já essa intensidade que está aqui, ela não é constante. Porque como ela é de reação, ela vai aumentando até chegar ao limite máximo dela. E esse limite máximo vai acontecer quando a gente encontrar a força de atrito estático máximo. Aí, como assim, professor? Não entendi. Veja, se eu fosse fazer um gráfico força-atrito em função da força do deslocamento, o que é que iria acontecer? Começou do zero, a força atrito, porque ninguém está empurrando o meu corpo lá, e aí, quando eu começo a empurrá-lo, a força atrito vai aparecer, vai se opor até chegar no limite máximo aqui. A partir desse limite máximo, que eu vou chamar de força atrito estático máxima, perceba que a força de atrito continuará atuando, mas sendo que ela não aumenta mais. Então, naquela animação que eu mostrei para você, ela diminui, oscila um pouco aqui, mas vai ficar numa média, e esse valor que estará aqui vai ser o atrito dinâmico que eu estou colocando. Aí, professor, quer dizer que a força atrito lá diminui? Diminui. Tanto é que se você for olhar uma experiência do seu dia a dia, se você for colocar um carro em movimento, empurrando ele, perceba que é mais difícil você tirar o carro do lugar, empurrando, do que empurrar ele quando ele já está em movimento. Pois, ou qualquer outro objeto que você tenha, uma mesa, uma geladeira, quando você vai tirar do lugar, você aplica uma força muito grande, que você está rompendo aquela ligação que está acontecendo entre as duas superfícies. Passou desse limite, o sistema ele entra em movimento, tá? Mas não deixa de ter atrito. E aí eu vou e digo para você, quando acontecer isso, a gente atingir o máximo, eu vou e calculo com a multiplicação
do atrito, o coeficiente de atrito estático máximo e a força normal. O que você tem que ver daqui é o seguinte, que o coeficiente de atrito estático, ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Isso, por consequência, garante para mim que o atrito estático, certo? Ele é maior do que o atrito dinâmico. Como eu estou insistindo na ideia, o atrito ele continua existindo enquanto houver movimento, sendo que ele diminui sua intensidade. Tudo bem assim? Então, como é que eu vou saber se um corpo está em movimento ou não? Voltemos para a animação. Então, você vai aplicar uma força no corpo. Quando você aplicar uma força no corpo, você vai perguntar, essa força que eu estou aplicando, ela é maior ou é menor que, que a força atrito estático máxima? Se ela for menor que a força atrito estático máxima, a força que você está aplicando não está gerando movimento. Então, se você vai e faz um diagrama de forças de uma situação como aquela que a gente está descrevendo ali, então está aqui o solo, temos um objeto em cima do solo, e aí você está aplicando uma força muscular aqui. Beleza. Aí você vai e pergunta. Sim, vamos aproveitar aqui e fazer o diagrama de forças que estão atuando aqui. Quais são as forças que estão atuando no corpo? Ó, se tem massa, tem peso. Se tem contato, tem normal, bacana, beleza. Aí você vai e aplica uma força no corpo. Aí a pergunta é, essa força que você aplicou está gerando movimento? Gera movimento. Aí você tem que fazer o seguinte, você tem que comparar essa força que você está aplicando com a força atrito estático máximo. Se a força que você está aplicando for maior, o sistema está em movimento. Se não, o sistema está em repouso. E aí, olha o que acontece. Na primeira situação, vamos analisar o sistema em repouso, tá? Então, força que você aplicou é menor que a força atrito estático máximo. E aí, então, olha o que vai acontecer. Diagrama de forças, tá aqui. Tem movimento? Não. Aí, segunda situação, vamos colocar em movimento. Como seria em movimento? A força que você aplicou é maior que a força atrito estático máximo. E daí, então, olha o que vai acontecer. Diagrama de forças, tem massa, tem peso, tem contato com superfície, tem normal, tem uma força externa, que é a força muscular que você está aplicando, e tem força atrito? Tem. Como é que ela atua? Contrária ao movimento ou à tendência dele. Aqui foi contra a tendência, aqui é contra o movimento, então esse atrito que está aqui, ele é dinâmico. Então, quantas forças atuam no corpo? 4. Tanto aqui em cima como aqui embaixo. Tudo bem? Bom, e aí essa força atrito, ela é a responsável pela dissipação de energia que o sistema ele vai possuir. Por isso que faz um barulhinho. Mas aí, para falar de energia, ainda é o próximo capítulo que a gente vai estudar. Tudo bem? Para finalizar essa aula da gente, eu vou falar para vocês da força elástica. A força elástica, ela também é chamada de lei de Hooke, tá? Pois Hooke foi o cientista que estudou isso, tá? Esse camarada, ele é contemporâneo de Newton, tá? Contemporâneo quer dizer que ele viveu na mesma época e ele descobriu o seguinte, que se eu tiver um sistema elástico ou um sistema extensível, tá certo? Esse sistema, ele tem a propriedade de retornar à sua posição de equilíbrio. Então, cadê a posição de equilíbrio, professor? Está aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar essa mola para a direita. Quando eu puxo essa mola para a direita, perceba então que a força que eu apliquei é uma força vermelha, e aí, pela terceira lei de Newton, olha o que acontece. O sistema, ele reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Cadê essa força? Está aqui a força de azul. Essa força de azul é uma força que ela apareceu devido à deformação da mola. Então, essa força de azul aí é o que a gente vai chamar de força elástica. Então, de azul lá, a força elástica que atua no sistema, ela é diretamente proporcional à deformação sofrida. Esse ΔX que está aqui é o que a gente vai chamar de deformação da mola. Se eu digo que é uma deformação na mola, é porque eu estou dizendo para você que essa mola,
ela pode ser distendida, que foi esse caso aqui, como ela também poderia ser comprimida. Perceba, eu vou empurrar a mola para comprimir ela, observe que a força elástica ela mudou, inverteu o seu sentido. Porque se eu soltar esse sistema, ele volta para onde estava. Então, pode ser pode haver uma distensão, como pode haver uma compressão da mola. Tá? Aí, o que é que vai acontecer? Essa força elástica, ela é diretamente proporcional a essa deformação. Como é que eu posso dizer isso a você? Vamos ver. Se eu aplico uma força pequena, a deformação é pequena. Tá vendo? Se eu aplico uma força grande, a deformação é grande. Ah, professor, mas isso é óbvio aí, eu estou vendo que está acontecendo isso. Mas quem percebeu isso pela primeira vez e transformou, ou fez a interpretação e transformou numa equação matemática, foi o nosso amigo Robert Hooke. Por isso que esse comportamento leva o nome de uma lei que deve o nome dele, tá? E aí, o que é que acontece? Isso aqui é uma proporção matemática. Para virar uma equação, a gente coloca uma constante. Força elástica, então, é igual à deformação da mola, e a constante aqui vai ser um K. Então, essa equação que está aqui é a equação que vai dar para a gente o que a gente vai chamar de força elástica, também chamada de lei de Hooke. Essa constante K é o que você vai chamar de constante elástica da mola. Constante elástica da mola, tá? E essa constante elástica, ela é interessante, pois, primeiro, sua unidade de medida vai ser Newton por metro. Então, ela vai dizer para mim quanto essa mola deforma em relação à força que está aplicada e vai dizer para mim quanto ela vai deformar. Então, essa constante pode ser elevada ou pode ser baixa. Se a constante ela tem um valor alto, a mola tem uma dificuldade de sofrer deformação. Se a constante ela tem um valor baixo, essa mola se deforma com grande facilidade. E aí a gente diz que a gente tem molas duras e molas moles. A exemplo de uma mola dura seria um amortecedor de um carro ou de um caminhão. Exemplo de uma mola mole seria o espiral do caderno que você escreve. Qualquer forcinha nesse espiral ele deforma. Se fosse num amortecedor de um carro, para você conseguir comprimir ele, você precisa fazer uma força muito grande. Tudo bem aí? Então, só voltando para cá para poder eu mostrar para você. A constante da mola nesse caso aqui foi de 200 newton por metro. Se eu aumentar o valor dessa constante aqui para 800, olha o que acontece. Se eu aplico a força aqui, ó, vê que a deformação que eu estou conseguindo é pouca. Tá vendo aí? Porque eu preciso de uma força muito grande para fazer com que essa deformação aconteça. Compare uma deformação com a força de 80 e a constante elástica de 800 e uma constante elástica de 8, de 100. Olha o tamanho da deformação, tá? Vou aumentar para 1000. Olha o tamanho da deformação. Então, 1000, uma mola dura. 100, uma mola mole. Não quer dizer que esses valores sejam fixos, tá? Só estou colocando para você ter uma ideia de valores, para você ter que, se a mola, ela deforma pouco, é porque a constante dela é boa, é grande. Se ela deforma muito, é porque a constante dela é pequena. Tudo bem assim, senhores? Então, com isso aqui, a gente finaliza, tá? A nossa análise das forças especiais e os senhores ficam livres para poderem estudar tanto a lista de exercício 1 como a lista de exercício 2, desculpa, a lista de exercício 5 e a lista de exercício 5 continuação, tá certo? Bom, tenham bons estudos e até amanhã.